Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas aulas que falam a respeito de circunferência, eu vou apresentar um exemplo para vocês para auxiliar vocês no desenvolvimento das atividades que foram postadas. Então, eu vou dar mais um exemplo, porque alguns alunos questionaram algumas dúvidas de como trabalhar de uma equação para outra, como fazer aquela ideia do complemento de quadrados. Então, vou dar mais um exemplo e dou mais essa aula para vocês desenvolverem as atividades que foram propostas, e daí na próxima aula a gente resolve os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor, vou dar um outro exemplo diferente do que vocês têm aí, para a gente poder fazer. Então eu vou sair da informação inicial, tendo o centro e o raio, vou desenvolver a equação, vou fazer a equação geral, depois a gente vai voltar descobrindo de acordo com a mesma equação, só para a gente ver como que a gente caminha, como que a gente anda de uma equação para outra. Então vamos supor que eu tenha lá o centro de uma circunferência, que é o ponto menos 5, 3. E eu falo que o raio dessa circunferência é 6. Então, quando a gente pega uma circunferência, lembrando, a gente precisa do centro. A partir do centro, se eu tenho o raio, o que a gente consegue fazer? A gente consegue representar a circunferência. Então, eu tenho o centro e preciso do raio. A representação é mais ou menos essa aqui do canto. Bom, analisando isso, a gente tem aquela que é a equação da circunferência. Então, qual é a equação de uma circunferência? Para a gente determinar uma circunferência, nós vamos pegar o x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. E se a gente for analisar o que é isso, quando a gente lá determinou a equação de uma circunferência, a gente viu que isso daqui vem da distância de 2 pontos. Então, sempre que a gente vai colocar aqui, é sempre o oposto do valor do x do centro, e a gente tem o valor do raio. Pegando essas informações que eu tenho, então essa daqui é o que a gente chama de equação reduzida de uma circunferência, como ficaria? Então, para a gente teria x mais 5, tá lá, ao quadrado, depois mais y menos 3 ao quadrado. Aqui ele é negativo, ele fica positivo, porque na fórmula está sempre trocando sinal. Isso é igual a 6 ao quadrado. Então, a gente colocou lá a equação fundamental de uma circunferência, como a gente faz, só melhorando isso daqui. Então, como que a gente pode colocar isso aqui de uma forma? Só a questão lá do 6 ao quadrado. Então, se fosse representar uma circunferência pela sua equação reduzida, a gente representaria desse jeito. Então, ela estaria sendo apresentada dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Equação reduzida. E quando a gente olha a equação reduzida, vamos supor, né, aquilo que a gente viu, a gente não tem. Vamos supor que a gente não sabe qual é o centro e o raio. Quando a gente olha para a equação de uma circunferência, o valor que está com o x é o x do centro, sempre o oposto. O valor que está com o y é sempre o y do centro, o oposto. E se eu calcular a raiz quadrada do valor que está aqui, a gente descobre o raio. Então, se eu quero fazer o caminho de volta, o que a gente tem? Eu posso falar que o centro vai ser o oposto do x, menos 5. O oposto do y, mais 3. E o raio dessa circunferência, raiz quadrada de 36, que é 6. Então, se não for dado isso e deu a equação e a gente quer determinar o centro e o raio, é dessa forma que a gente determina. Eu olho para a equação, na sua forma reduzida, o valor que está com o x, o oposto, é o x do centro, o valor que está com o y, o oposto, é o y do centro, e tirando a raiz quadrada, a gente consegue determinar a raiz, o raio dessa circunferência, certo? Então, para trabalhar com a equação reduzida, a gente trabalha dessa forma. Vamos dar continuidade nisso. Por exemplo, eu tenho lá a equação na sua forma reduzida, então eu vou ter lá, ó, vou continuar com a mesma equação, x mais 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, isso é igual a 36. Foi apresentada a equação nesse formato para a gente. Daí, como que eu faço a equação geral dessa circunferência? A equação geral é aquela onde a gente desenvolve os produtos notáveis e, a partir do desenvolvimento dos produtos notáveis, a gente coloca todo mundo no primeiro membro e iguala a zero. Então, vamos fazer isso. Vamos começar por esse produto notável. Lembrando que quando eu tenho, vou pôr o exemplo aqui, né? Claro que só com variável. X mais y ao quadrado, quando eu tenho um binômio ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Então, isso daqui é só para a gente relembrar a ideia de produto notável. Então,
como ficaria isso? Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Como aqui é positivo, mais 2 vezes x vezes 5, 10x, porque é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 25, está aqui. Depois que a gente chega nisso, vamos para o segundo parênteses, o segundo produto notável. O quadrado do primeiro termo, como aqui é negativo, menos 2 vezes y vezes 3, menos 6y, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, isso daqui é o produto notável do primeiro parênteses, esse daqui é o produto notável do segundo parênteses. Vou jogar o 36 lá para o outro lado, ele está somando, ele passa subtraindo, igual a zero. Olha lá, começou a ter o formato da equação geral. Porém, a gente organiza isso. Então, a gente sempre começa lá com os valores ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Toda circunferência ela vai começar dessa forma. Depois, mais 10x menos 6y. É claro que a gente organiza ela dessa forma. Se estiver fora de ordem, também é a equação de uma circunferência. Mas só para deixar mais simples, mais organizado, a gente costuma colocar dessa maneira. Agora, a gente soma o que é número. 25 mais 9, 34. 34 menos 36, menos 2 igual a zero. Está lá, ó. Pegamos a equação reduzida e colocamos naquilo que a gente chama de equação geral de uma circunferência. Está aí, equação geral de uma circunferência. Quando a gente pega a equação geral, se eu quero determinar o centro e o raio, é possível a gente determinar o centro e o raio da maneira como está aqui, só que também é possível a gente utilizar aquele complemento de quadrados. Então, vamos começar descobrindo o centro e o raio dessa forma, e depois a gente faz lá o complemento de quadrados. Bom, se eu quero determinar o x do centro é sempre o oposto de quem está com o x dividido por 2. Então, se é o oposto de quem está com o x dividido por 2, vai ser o menos 10 dividido por 2, que a gente tem como x do centro o menos 5, está lá, que é o que a gente tinha. Quem que é o y do centro quando ela está na equação geral? É sempre o oposto de quem está junto com o y. Então, se aqui está menos 6, fica 6 positivo, dividido por 2, a gente vai ter que o y do centro vai ser 3. Ou seja, conseguimos determinar o centro da circunferência. Está aqui. A partir do momento que a gente tem o centro da circunferência, como a gente faz para determinar o raio? O raio é só a gente fazer raiz quadrada de menos o f, né, que a gente viu aquele dia, mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado. Então, é dessa forma que a gente consegue, olhando para a equação geral, determinar o raio. Então, nesse caso, nós vamos ter raiz quadrada de 2, porque aqui está negativo, ele fica positivo, x do centro ao quadrado menos 5 ao quadrado, 25. Y do centro ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Ah, professor, mas aqui é menos 5, por que ficou 25? Porque quando você leva ao quadrado, ele fica positivo. Está lá. 2 mais 25, 27 mais 9, 36. Raiz de 36, a gente chega que o raio é 6, que foram as informações que a gente começou. Então, se eu tenho na equação geral, está aqui, a gente consegue determinar o centro e o raio dessa maneira. Determinando o menos x aqui dividido por 2, o menos y dividido por 2, e trabalhando com essa equação aqui que a gente tem do raio de uma circunferência, certo? Porém, é possível a gente pegar a equação na sua forma geral e fazer aquilo que a gente chama de complemento de quadrados, para transformar ela na reduzida. É claro que, a partir dessas informações, eu posso simplesmente jogar novamente ela na equação, que a gente consegue determinar isso. Mas uma outra possibilidade que a gente tem, vamos lá, é a gente pegar a circunferência na sua forma geral. Então, vamos pegar a mesma equação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x menos 6y menos 2 igual a zero. Ela está aqui na sua forma geral e eu quero colocar ela na forma reduzida. Então, vou pôr aqui, ó, a equação geral. Eu quero na forma reduzida. O que a gente vai fazer aqui é aquilo que eu já falei para vocês, que é o complemento de quadrados. Ou seja, a gente vai utilizar a ideia dos produtos notáveis para conseguir desenvolver isso daqui.
Bom, como que fica isso? Lembrando que o produto notável é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Então, o que a gente vai ter? X ao quadrado mais 10x mais alguém. Por que esse alguém? Porque como a gente lá, quando estava desenvolvendo, a gente somou todos os valores, eu não sei quem que está junto com o x aqui. A mesma coisa com o y. Eu vou ter y ao quadrado menos 6y mais alguém, que é aquela ideia do quadrado do segundo. Vou jogar esse 2 para lá. Fica mais 2. Estava negativo, fica positivo. Porém, se eu estou somando alguma coisa aqui, eu preciso somar aqui e eu preciso pegar esse e somar aqui. Essa ideia da gente complementar, eu tenho uma igualdade. Tudo que eu colocar nesse primeiro membro, eu tenho que colocar aqui no segundo membro também. Daí a gente transforma isso num produto notável. Então, esse é o valor do x, esse é o valor do y. Esse segundo termo é sempre o quadrado do segundo. O segundo não é sempre a metade do que está aqui? Porque para a gente determinar o segundo termo, a gente não faz 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se eu tenho que fazer 2 vezes o primeiro pelo segundo, o valor que tem aqui é o 10, quem vezes 10? Quem vezes 2 que dá 10? O 5. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado. Do mesmo jeito que eu tenho 5 ao quadrado aqui, eu tenho que aumentar o 5 ao quadrado aqui, porque é a metade do termo que está aqui no meio. O outro, aqui aparece junto com o y 6. A gente vai pegar a metade, porque na hora de desenvolver é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Na hora de voltar, divide por 2. Então, dividindo por 2, nós vamos ter 3 ao quadrado. Coloco o 3 ao quadrado aqui também. Agora a gente já tem o produto notável. Então, para fazer a fatoração, fazer o caminho de volta, raiz do primeiro, que é o x, como aqui é positivo, fica positivo, raiz do segundo, que é o 5, ao quadrado, mais raiz do primeiro, que é o y, como aqui é negativo, fica negativo, raiz do segundo ao quadrado, porque eu estou cancelando o quadrado, essa é a ideia do complemento de quadrado, e do outro lado, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 2 mais 25 mais 9, 36, está lá, ó. Fazendo esse complemento de quadrados, a gente passa a ter aquilo que a gente chama de equação reduzida. Tá lá. É claro que se eu pegar lá o raio e o centro que a gente determinou, a gente também consegue montar, mas é só uma forma diferente da gente fazer isso. Daí, olhando para isso, eu posso falar que o raio é 6, porque é a raiz quadrada desse, e posso falar que o centro vai ser menos 5 e mais 3, porque é o oposto do que está aqui. Tá lá. Então, percebam que a gente começou do centro e do raio, fez a equação geral, fez a equação reduzida, trabalhou com o complemento de quadrados e a gente voltou para o centro e para o raio. Então, a gente foi e voltou para a gente entender de que forma que a gente pode trabalhar aí com uma circunferência. Tá bom, pessoal? Espero que isso daqui ajude vocês a desenvolver os exercícios que vocês estavam fazendo e depois a gente vai resolver todos aqueles exercícios que ficaram, tá bom? Então, valeu, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.